Boa noite, meus amigos da Casa de Solidariedade. Muito boa noite. Aguardando a participação de vocês. Boa noite. Gente, estou aguardando a participação de todos para que a gente hoje comece a nossa live. Estou muito contente de participar novamente dessa atividade e tenho uns recados para vocês daqui a pouquinho sobre o Natal da Casa de Solidariedade. Hoje a palestra é com o nosso amigo Wellington. Bem-aventurados os misericordiosos. Boa noite, Fátima. Deixa eu mexer aqui, que está dando um contato. Vamos lá. Boa noite. Agora estou vendo todo mundo. Boa noite, Suzaninha, Pro Rose, Casa de Solidariedade, Vilma, Fátima. Sejam bem-vindos. Tio Luiz, Rezende, Zuleide, boa noite, Soninha, Dona Helenira. Ai, que saudade de todo mundo, né, gente? Dá muita saudade de todos vocês. Sejam bem-vindos à palestra de hoje. A gente fica feliz com a presença de todos, né? Como diz a nossa amiga Suzaninha, boa noite, família de solidariedade. Vocês moram no meu coração. Sadá, boa noite, Sadá. Saudade de você da aula, hein, Sadá? Tá fazendo falta a sua presença na aula, viu? Oi, Beth, tudo bem? Seu Zé Carlos, Mariângela, ai, que saudade, minha Mariângela, minha amiga de escola. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. A casa agradece. Boa noite, Jane. A casa agradece a participação de todos. Então, como eu estava dizendo, no comecinho eu não estava vendo os comentários de vocês, estava em outro setor aqui, e aí eu não vi que vocês já tinham entrado, então eu estava meio que esperando. Peço desculpas. Boa noite, Vete. Então, hoje a nossa palestra é com o nosso amigo Wellington. Bem-aventurados os misericordiosos. E eu queria falar para vocês, gente, do Natal. Boa noite, Maria. Do Natal da Casa de Solidariedade, né? Os trabalhadores da casa, os amigos sabem, né? Que a casa contribui com cestas de Natal para as famílias que são assistidas durante o ano. Então, este ano, né, foi um ano atípico e normalmente, a gente tem uma caixa que durante as atividades, as palestras, ou a gente tem festinhas, então nas palestras, essa caixa está lá para recolher doações de alimentos, né, roupas, e as festas que a casa faz, né, festa do cachorro-quente, festa de como que é, talentos, e tudo isso, chás, né, acaba arrecadando, mas boa noite, acaba arrecadando o dinheiro que a casa necessita para poder montar as cestas básicas. E esse ano a gente está com dificuldade, né? Por quê? Porque a gente não está tendo contato com as pessoas,
né? Então, as cestas foram mantidas com a ajuda dos trabalhadores, né? Os trabalhadores que abraçaram aí, adotaram famílias, uma, duas famílias, e dá a cesta básica para aquela família. Na verdade, né, como diz o tio Luiz, a casa só transfere o trabalhador, o que cada pessoa doou. Então, a gente pede colaboração, né? Porque são 150 cestas. Essas cestas de Natal, elas são mais gordinhas, elas vão panetone, elas vão goiabada, lata normalmente vai ervilha, milho, vai arroz, vai feijão, vai farofa, vai café, achocolatado, bolacha, né? E a gente sabe que os itens estão mais caros. Então, a gente pede a colaboração. Você, se a pessoa quiser, né, entrando em contato com os trabalhadores, pode buscar a doação, ou entrando em contato com os trabalhadores, tem uma conta bancária no banco, acho que é Bradesco, onde pode ser doado, né, o que a pessoa quiser, tá? Para ajudar a comprar os alimentos. Vamos lá, tem mais gente. Aparecida, boa noite. Guilherme, boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Foram bem de feriado? Como que vocês estão? Saudade, né? Da Casa de Solidariedade. Boa noite, Paulo. Paulinho. Como estão todos? Estão bem? Então, nós estamos aguardando o nosso amigo Wellington fazer a nossa palestra, né? Também é sobre perdão e auto-perdão. Boa noite. Nossa, tem bastante gente, né? E aí, Sadá, meu amigo, quando você vai voltar para nossa aula de terça-feira? Não precisa abrir a câmera, pode deixar a câmera fechada. Participa das aulas, né? Hoje em dia, esse ano, gente, a Escola da Solidariedade é maravilhosa, né? E este ano a gente está fazendo aula online, né? Pelo Microsoft Teams, o Evangelho no Lar pelo Zoom, né? A gente está dando um jeito de se encontrar. Amanhã tem Evangelho à tarde, depois tem Evangelho às 14h30, depois às 15h30 tem Evangelho das crianças, né? Da infância, não é das crianças, da infância, e nós adultos participamos. E aí, gente? Vamos lá, Luísa, minha amiga Luísa, professora, trabalha comigo, quer dizer, trabalhou, agora só é minha vizinha. Joca, boa noite, Joca, saudade de você. Ruth, boa noite. Bia, boa noite. Monique, querida, que bom que você entrou. Que bom, gente, muito bom. Esse evangelho, como disse minha amiga Karen, né? Tem uma amiga minha da escola que ela está assistindo, ela falou: Nossa, outro dia eu lavei minha alma no evangelho, né? E era sobre perdão, o evangelho que a Carlinha e acho que a Suzana fizeram. Aí ela falou: Nossa, adorei esse evangelho, né? Então é isso. É o momento da gente se conectar mais ainda entre nós, né? E com a espiritualidade, e nos encontrarmos, e discutirmos, conversarmos sobre o Evangelho, né? Que é o livro que orienta, que é o livro para a gente seguir na vida, né? E que a gente tem tanta dificuldade, não é verdade? Mas que a gente está se esforçando, né? Cada um de nós, para aprender. Minha prima, Joselita, Lili. Boa noite, Lili. Tudo bem com você? Saudade, prima. Que bom que você está participando. Olha, eu nem divulguei para os meus amigos e parentes, só para a Lu, né? E meus parentes estão participando também. Fico muito feliz. Que esse evangelho é um bálsamo, né? Para a nossa vida. Faz com que a gente fique muito bem, reflita, cresça, evolua, né? Que a gente tem que estar aqui para isso, né? Para crescer, para evoluir.
refletir os ensinamentos de Jesus, né? Que há 2000 anos ele deixou e a gente ainda não entende muito, né? As palavras dele. Mas a gente está aprendendo, a gente é em criança espiritual, né? Estamos na infância. E aí, vamos começar, Wellington? Luiz, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Mônica? Tudo bom, e você? Tô ótimo. Qual é o tema do evangelho mesmo hoje? Bem-aventurados misericordiosos. Oh, bonito, bem-aventurança, né? Isso. Então a palestra é sua. Pode caprichar, que nós estamos aqui. Tá bom, obrigado, viu, Mônica? Então vamos todos, nesse momento, deixar que o sentimento de gratidão visite o nosso coração, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, agradecer a Deus, nosso Pai, que na sua infinita misericórdia nos permite nos reunirmos mais uma vez, onde a família e a solidariedade se encontra, onde mais uma luz se acende em nossos lares, onde nós podemos e devemos nos alegrar pela esperança que mais uma vez se estende em nossos corações. Que os ensinamentos que são colocados através dos amigos espirituais, através dessa visita gostosa do Mestre Jesus, possa mais uma vez acalentar os nossos corações, possa mais uma vez nos encher de fé e esperança. Senhor, ilumina nossa mente, fortalece o nosso coração, nos conduza no caminho do bem, para que possamos dar passos firmes no rumo do aprendizado, no rumo de nos tornarmos pessoas melhores, como a Moniquinha falou, a cada instante, a cada momento e a cada oportunidade que surge. Que nós possamos, na noite de hoje, refletir sobre o Evangelho do Cristo, mas abrir esse lar bendito com muita esperança e alegria para a chegada do Mestre Jesus. Dizendo juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O alimento necessário nos dai hoje e sempre. Perdoai-nos, mas ensina-nos a perdoar com a mesma intensidade e força com que nos perdoa. Livra-nos da prática do mal e da permanência nele. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos mais uma vez lembrar da visita gostosa, da visita iluminada e abençoada no momento de pandemia. A visita do Mestre Jesus em nossos lares. E quando nós começamos a nos preparar para receber uma pessoa, um ser tão maravilhoso, nós começamos a o quê? A limpar a nossa mente, a limpar o nosso coração, para que pensamentos bons possam vir, para que ele possa, de fato, nós possamos sentir, se conectar com o Mestre, nesse evangelho da Casa de Solidariedade, nesse encontro onde nós vamos juntos, mais uma vez, essa família bendita, mais um encontro desse lar abençoado, né? Abrir o nosso coração para que possa bombear sentimentos de luz e de amor, onde a gente possa trabalhar esses sentimentos e despertando cada vez mais amor e carinho a todos aqueles que falamos, a todos aqueles que estão mais próximos de nós, seja através de uma conexão por telefone, seja através de um olhar, através de um WhatsApp também, né? Que nós possamos trabalhar melhor os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos, porque o convite é a misericórdia, porque são bem-aventurados os misericordiosos, mas é misericórdia para conosco e para com os outros, porque muitas vezes nas exigências da vida, nós começamos a cobrar, nós começamos a querer e exigir demais das pessoas, a exigir demais de nós mesmos.
E com exigência não se consegue muito. A gente pode até fazer um trabalho junto, ombro a ombro, lado a lado, querendo, né, com disciplina, com organização, que é isso que a Casa de Solidariedade sempre nos ensinou. Né? São luzes ao longo do nosso caminho, é um treinamento intensivo, né? Onde nos prepara para viver melhor. E eu gostaria só de lembrar, porque às vezes, ao lidar com as pessoas, quando são crianças, quando nasce uma criança em casa, a gente é só sorriso cada vez que olha para ela, é só abraço, é só carinho, ela apronta, joga a comida no chão e a gente faz o quê? A gente sorri, a gente tira foto, né? E vai fazendo festa em tudo em que elas fazem. E aí começam a crescer um pouquinho mais e a gente começa a exigir, a querer. É assim também nos relacionamentos, muitas vezes. Então a gente se esquece da misericórdia, a gente se esquece da mansuetude, porque às vezes a gente exige tanto e faz tanta pressão que é até difícil do outro render. Né? E nós precisamos muito perceber que já não somos mais crianças, né? Nós já crescemos um pouco mais, porque nós já conhecemos que Deus, eu sempre digo isso e não me canso de lembrar, nós já aprendemos que Deus é onipotente, Ele pode qualquer coisa. Então, independente do que você estiver passando na sua vida, independente das situações que estivermos vivendo nesta pandemia, Deus é um Pai de misericórdia. Então, quando for o momento de suporte, porque Deus também é onipresente. Então, seja o momento que você estiver vivendo, o Pai está conosco. E Ele é onisciente. Ele sabe o que vai em sua mente, o que vai em seu coração, o que vai na mente e no coração de cada um de nós. Então, nós estamos sendo sempre amparados. E que nós possamos perceber que certos sentimentos já não cabe mais a nós, como, por exemplo, o ressentimento, o rancor, o ódio, porque isso mostra o quanto ainda somos imaturos espiritualmente falando, o quanto ainda precisamos nos melhorar. Mas se escorregarmos, vamos ter carinho conosco, vamos ter misericórdia também, vamos nos pegar no colo, vamos nos abraçar. Todas as pessoas que convivem conosco, meus irmãos, precisam de nós, mas nenhum precisa mais do que você mesmo de você. Então, trate-se com carinho, trate-se com respeito. Nós não somos, ao longo da vida, por isso eu iniciei minha fala falando e lembrando da onipresença, da onisciência e da onipotência de Deus, como folha seca jogada ao vento, que vai para lá de acordo com o vento, depois vai para o outro lado, não. Nós temos um planejamento, estamos em uma vida onde estamos muito bem assessorados. Temos a Casa de Solidariedade, temos nosso mentor, nosso anjo guardião, como quiserem chamar. Temos esses seres que torcem e trabalham muito por nós, que não nasceram dessa vez junto conosco, continuam a trabalhar na espiritualidade. Então nós temos tudo para dar certo. E temos tudo para fazer com que a nossa vida funcione. Mas para isso, nós precisamos exigir menos de nós. Nós precisamos querer excelência, sim, mas com muito carinho e com muito respeito, para que nós possamos não abrir campo para determinadas coisas. Porque quando nós entramos no campo da exigência, seja com o outro ou seja conosco, nós estamos invadindo até o livre-arbítrio do outro. Às vezes, o inimigo encarnado, como diz o próprio Evangelho, pode se tornar um amigo no plano espiritual. E aí a gente pode, de acordo com a nossa tolerância, de acordo com a nossa mansuetude, de acordo com o nosso perdão. Como que está isso? Será que nós estamos sempre juntos mesmo? No dia a dia, na convivência, no trabalho? Será que a gente está dando total suporte àqueles que nos rodeiam? Ou no trânsito a gente se permite perder a paciência, né?
para alguém chegar, graças a Deus, e chamar a atenção. Ó, acorda aí. Outro dia, quando a pessoa tentou fechar o outro rapaz, expositor, tá? Na doutrina há muitos anos, estudioso da doutrina, e quando aconteceu isso, ele fechou o cara também. E quando chegou lá na frente, que ele ia abrir o vidro para falar alguma coisa, o filho falou assim: pai, já pensou se for alguém que assiste às suas palestras? Aí ele fechou o vidro, melhorou a vibração e tocou em frente. Então tem hora que nós, se não tomarmos cuidados, vamos entrar numa indisciplina. Vamos entrar numa energia que vai deixando negra uma luz que teria que ser brilhosa em nosso coração. Isso funciona através do quê? Mais uma vez eu vou dizer, da exigência. Quando a gente quer exigir que o outro faça o que nós ainda não estamos fazendo, ou então o que nós já estamos fazendo, mas não é o momento dele. E daí surgem grandes inimigos, que às vezes chega a ter combates grandes aqui, né? E como o ódio e o rancor demonstram realmente almas pouco elevadas, né? E na atual conjuntura, a gente acaba ainda trabalhando tudo isso, tem a falsa ideia de que, como diz o próprio Evangelho, né? Morto o cão, acaba a raiva. Não. A gente percebe que mesmo no plano espiritual começa a existir se não tiver bom senso, se não tiver disciplina, porque somos só nós sem o corpo. E aí? Vamos mudar o quê? Né? Essa informação nós já temos. Então o amor e o sentimento do bem, nós precisamos começar a trabalhá-lo já. Porque senão vai deixar para trabalhar depois, ou então não vai se reconciliar com seu adversário aqui, nesse momento, e aí vira um inimigo, vira um obsessor, vira realmente por falta de indulgência e de caridade, por falta de respeito e amor. E nós, muitas vezes, isso demonstra uma certa infantilidade, né? Quando a pessoa é contrariada, ela já balança, ela já não consegue compreender, e se nós não começarmos a seguir esses convites que a Casa da Solidariedade tem feito, que é o quê? Olha o que o outro está falando, observa um pouquinho mais, sente o ambiente, sente ele, ouça o que ele tem a dizer, porque senão nós não vamos conseguir conexão. Estamos na era da conexão, mas conseguimos se conectar uns com os outros? E se nós conseguimos, fica mais fácil. Porque se nós ouvirmos o outro, os interesses dele, nós vamos conseguir mudarmos de ideia, né? Tem situações em que se rende à raiva, ao ressentimento de não ouvir o outro, e acaba acontecendo verdadeiras atrocidades, né? Eu acompanhei muito cedo um grande amigo, Pedro, que era como um padrinho para mim, que por causa o irmão foi para resolver uma questão de uma cerca, a posição da cerca. E, no entanto, eles tomaram um café junto na casa do Pedro, almoçaram e depois foram enrolando, talvez, esse assunto, os dois irmãos, e quando chegou no final, se desentenderam de tal forma que o Raimundo sacou de uma arma e, segundo o próprio Raimundo, para assustar, e acabou acertando fatalmente o Pedro. Ele veio a desencarnar. Por quê? Por indisciplina, por raiva, por ceder a esse sentimento de exigência, de querer que o outro aceite o que você acha certo. E isso é por não ouvir, por não perceber, por não sentir. Porque quando a gente começa a olhar para o outro, quando começamos a fazer isso, a gente vê o irmão que a gente vê o companheiro de jornada e acaba não fazendo isso. E fatalmente, o Pedro deixou uma situação assim muito clara a caminho do hospital, que se desencarnasse, perdoaria o irmão, né? Então, olha que situação difícil. Por quê? Por indisciplina, por falta de perdão, por falta de mansuetude, por falta de misericórdia, por falta de diálogo. Porque o diálogo é onde vai fazer com que a gente perceba um ao outro, com que a gente
que de fato nós estejamos juntos, né? Então, às vezes eu noto que falta um pouco de maturidade ainda para nós. A gente está vendo essa pandemia, essa situação toda acontecendo, e às vezes agimos como uma criança que está do lado de dentro da sala, porque os pais tiraram do quintal onde estavam brincando, porque começou uma tempestade, começou uma chuva, e aí fica lá dentro, olhando pela janela, doido para ir para o quintal, querendo voltar a se divertir lá, e às vezes até está só serenando, vamos dizer assim, a chuva diminuiu, a gente já está querendo ir para o quintal, né? E os pais falam que não, vai que você pega uma gripe, vai que você pega uma pneumonia, vai que você fica resfriado, né? Então, os pais estão sempre protegendo. Agora, imagina, gente. Imagina Deus num momento desse. Imagina Jesus. Está nos deixando e nos convidando a ficar dentro dos nossos lares, mas não longe da vida um do outro. Porque nós temos esses momentos em que nos conectamos. Nós temos esses momentos em que a gente pode se falar. Se essa situação tivesse acontecido há 20 anos atrás, nós não teríamos as facilidades que temos hoje. Não estaríamos tão preparados como estamos. Então, nós conhecemos Deus, já conhecemos Jesus, já entendemos a misericórdia dele. Agora é hora de começarmos a ter misericórdia pela nossa própria vida, pelo nosso próprio momento, pelo nosso próprio dia a dia, pelos aqueles seres que estão conosco, né? E eu gostaria que todos, de fato, percebessem que o perdão é uma necessidade muito grande nas nossas vidas para sermos felizes. Por quê? Porque senão a gente vai se entregando a tudo isso e não aos ressentimentos, a não ceder, a não ceder, a não estar mais próximos e vai perder uma grande oportunidade na vida, que é a chance de fato, participar da vida do outro. Porque nós combinamos estar aqui, não combinamos? Combinou reencarnar, combinou resolver as pendengas, combinou, pode mandar, não, deixa vir junto, deixa vir como irmão, deixa vir como amigo, deixa vir como colega de trabalho, vem na mesma casa, né? E para a gente poder o quê? Ir aparando as arestas. E, no entanto, nós ainda temos essa dificuldade. Né? Uma das dos seres que mais tem dúvida, que eu sempre gosto de falar dele, é Tomé, né? O apóstolo do Cristo. E Tomé, todo mundo diz e conhece por ter que ver para crer, né? E Tomé teve um momento em que ele, no Evangelho com Cristo, ele se levantou e perguntou: Mestre, o que podes me dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para os outros? E aí Jesus sorriu e falou: meu filho, tocastes em uma sensibilidade da lei, tocastes em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. É o ponto-chave para entender o segredo da felicidade, para que possamos. O perdão, quando é desconhecido pelos homens, começa a dar sinal pelos lábios. Começamos a falar dele, né? Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. Então, nós começamos a falar do perdão, a ver que esse é o caminho, como disse o Cristo. E depois nós começamos a praticar tudo isso, a exercitar tudo isso, para que não seja em vão, e não é, todos os nossos encontros na solidariedade, todos os nossos estudos, todos os momentos em que nós lemos sobre o Evangelho, sobre as bem-aventuranças. E o Cristo segue. O perdão desentulha todos os miasmas que a mente, porventura, se tenha feito portadora. Ele irriga os canais do sistema nervoso, que a invigilância se esquece de cuidar. E o Cristo continua, ele dá vida ao coração, porque purifica o sangue em toda a sua extensão, ele acelera o entusiasmo de viver,
e é forte motivo para a alegria perfeita. E muitas vezes nos falta isso. Sabe aquele perdão que o Wellington falou no começo, quando a gente olha para a criança que está aprontando, quando olhamos para a criança rebelde que não quis comer, porque nós achamos que porque é adulto a gente pode exigir demais. E aí, triste daquele que diz nunca perdoarei, né? Porque a gente continua impedindo, né? O perdão é uma ponte de ligação entre dois seres. É uma luz que se nasce, né? E cresce, envolve o outro que se sente envergonhado pelo que fez. Porque também não é para humilhá-lo, né? E o Cristo continua: meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. Porque o perdão, ele sempre traz equilíbrio, ele sempre traz harmonia. Agora, quando a gente fala, vou causar, vou exigir, vou reivindicar, é aí que está a dificuldade. A pessoa violenta, seja por natureza ou por perturbações espirituais, diante do perdão, sentirá um clima benfazejo quando perdoada, com a consequência do esquecimento das suas ofensas. Vai compreendendo o valor do perdão e passa, como acabamos de falar, a se envergonhar de tudo isso, procurando modificar suas atitudes, começa a fazer o bem e a querer mostrar o que faz aos outros. É a consciência empenhada em desculpar-se dos instintos inferiores que inspiraram. Ou seja, nós podemos mudar a sintonia. Nós começamos com esse exemplo do perdão, aí mudando a sintonia. Né? Porque é interessante quando o Cristo diz: quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual. Por quê? Porque nós vamos entrando em uma sintonia que não é boa, né? O Wellington sempre fala: antes de entrar numa briga, faz uma prece. Vai mais preparado. Faz uma prece, porque aí você vai perceber o outro lado, você vai entrar numa sintonia diferente, você vai começar a sentir-se melhor e não vai alimentar a maldade, não vai alimentar esses sentimentos, que é o que vai causando as grandes tragédias. Porque o tempo, amigos, é um ouro divino, onde nós estamos aqui na Terra e podemos aproveitá-lo da melhor maneira. Agora, se nós estamos vivendo e não perdoa, ou só diz que perdoou e fica lembrando de tudo isso, alimentando, a mente vai se enchendo de lixos emocionais, e a gente vai se afastando cada vez mais, não do outro, de nós mesmos. E é esta a dificuldade que a gente acaba encontrando quando a gente não perdoa o outro, afasta as pessoas, perde a oportunidade. Mal sabemos, nos compromissos da vida, se vamos ter a mesma oportunidade. E o perdão é algo tão leve, né? É algo tão bom de se realizar. Né? Se nós realmente, num estágio mais avançado, não existe nem a necessidade mais do perdão, porque nós não nos ofendemos. Essa é a grande verdade. Mas se nós ainda estamos se ofendendo, é porque nos falta misericórdia, nos falta entendimento, ainda nos incomodamos com o pensamento que o outro tem de nós. Que importância tem isso? O importante é como estamos com nós mesmos. Se a gente levar uma vida onde o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, como é que vai ficar isso? Então, chegou a hora, amigos, na maturidade espiritual, de fazer por você mesmo. Chegou a hora de você estudar, como tem feito, buscar melhores resultados na vida. E quais são esses resultados? É tentar entender tudo aquilo. Porque nós estamos numa era de tanta informação que nós nem mentalizamos, refletimos sobre as informações. E aí começamos cada vez mais
a ficar incomodado, porque a pessoa que está preocupada ainda com o outro, com o que o outro pensa dele, é porque ele não está resolvido com ele mesmo. Porque uma pessoa resolvida, né, seja a criptonita que for, não vai atingir ele. Por quê? Porque ele vai estar firme no propósito e de bem consigo mesmo. Agora, se você não está bem, se você não está bem resolvido com você, aí você começa a se enfraquecer. E enquanto mais nós começamos a se aproximar de maus pensamentos, a se aproximar de ideias equivocadas, que é o que não acontece quando a gente se aproxima do conhecimento, né? Do Cristo, de ler e refletir, porque aí você vai lá. A primeira coisa, quando a gente encontra as pessoas, pergunta: tem feito evangelho? Por quê? Porque o evangelho é uma luz que se acende em seu lar, é um momento de leitura, é um momento de reflexão em conjunto, na família. E aí você fez o evangelho. E às vezes você encontra a pessoa e fala assim: que dia que você faz? Ah, foi ontem. Qual é o tema que você estudou? E ela não se lembra do tema, porque não está refletindo sobre ele, está fazendo automaticamente. Então, o que nós precisamos é refletir mais sobre os temas, é perceber as leituras que estão tendo. Não adianta ter um monte de informação e não prepará-las, não refletir sobre elas, não tentar melhorar-se em torno disso, porque nós podemos fazer isso. É um momento que o Wellington está falando, em que nós podemos, por misericórdia a nós mesmos, assim instruir mais. Né? Muitos de nós estão dentro dos seus lares, criar uma disciplina de estudo, criar uma disciplina com horários de exercícios, criar uma disciplina com metas claras, da onde quer chegar quando se trata de perdão. Não consegue ainda falar com o outro, mentaliza ele, pensa ele bem, imagina-se ele estando melhor, e começa a mudar essa linha de pensamento sobre a falta do perdão. E aí nós vamos nos ligando com grandes companheiros que estão sempre dispostos, porque os nossos lares são visitados por amigos muito carinhosos e caridosos, com misericórdia imensa, que torce para que nós possamos ouvi-los, que torce para que nós possamos prestar atenção. Porque a falta de atenção nossa faz com que a gente crie outra coisa muito ruim, que o Wellington sempre fala: preconceito. Nós temos um preconceito criado do outro. Então, às vezes, a gente fala assim: ixi, aquele lá é assim. E às vezes você nem tem tanto contato com as pessoas, você tirou uma fotografia de um momento em que a pessoa realizou algo que te feriu, e, no entanto, você continua alimentando aquilo, sendo que a pessoa já até se perdoou por isso e tocou a vida, e a gente continua alimentando. Então, a falta da misericórdia conosco mesmo, a falta do auto-perdão, faz com que a gente faça isso. Porque não perdoar é tomar um veneno para fazer efeito no outro. Ele vai fazer efeito no nosso estômago, ele vai fazer efeito no nosso fígado, ele vai fazer efeito e estourar em doenças, né? De forma que a gente se esquece que pode levar uma vida melhor, que pode levar uma vida mais alegre. O Wellington tem dito muito, eu tenho falado muito disso, né? Que estamos num momento, numa fase dessa pandemia, em que precisamos começar a permitir que a alegria de saber que o Cristo está no comando desse planeta, governando isso, tudo isso que está acontecendo está no comando do Cristo. E Ele está governando e está cuidando de cada um de nós. E Deus não pisca. Então, cuida de todos e no momento certo que for necessário para cada um de nós, nós vamos dar passos. Agora, viver tudo isso e não aproveitar no sentido de se interiorizar, aproximar-se mais de si mesmo e deixar que uma alegria e uma esperança ressurja em nosso coração para o momento oportuno possamos servir mais. Porque, como eu falei no meio aqui, nós podemos fazer com que inimigos que reencarnaram
se tornem amigos desencarnados pela nossa postura, pelo nosso perdão diante dele. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ser grandes companheiros de jornada. Porque amigo que se preza, ele cuida um do outro. Ele faz o melhor dele. É isso que a gente mais aprende na solidariedade. São esses encontros que nós tivemos lá até hoje, que faz com que ressurja. Foram luzes que foram acesas em nossos corações, em nossas mentes, que vão todas as vezes que lembrarmos e trabalharmos em torno desse bem, nos fazer alegre e fazer com que aquele que está ao nosso lado se sinta melhor. Que tipo de luz nós temos acendido na nossa casa? Que tipo de sentimento nós temos alimentado cada vez mais? É hora de quebrar conceitos, é hora de começar a rever, porque nós podemos dar ao outro a oportunidade, porque não tem nada melhor do que no momento em que você está enganado, em vez de ser acusado, você ser acolhido, em vez de ser condenado, você ser assistido. É isso que nós vamos aprendendo ao longo da caminhada, né? Não é, dizer a mim a tudo e segue, mas dizer estou com você. Você está enganado no que está acontecendo, mas eu estou com você. Vou patrocinar o que é bem. Vamos reforçar, né? A gente tem grandes momentos, nós temos grandes oportunidades de sermos melhores, né? Agora, o que você tem feito com auto-perdão? O que você tem feito para alimentar a misericórdia e a oportunidade de se auxiliar? Esta é uma pergunta que eu espero que cada um de nós possa levar na noite de hoje. Porque assim, se nós permitirmos que sentimentos mais nobres, que sentimentos bons visitem o nosso coração, igual nós temos feito quando nos encontramos nos encontros da solidariedade, que vão acendendo luzes, igual temos feito nas nossas preces constantes. Eu convido a cada um para refletir sobre isso e para cuidar um do outro, porque a carência, queridos amigos, é tão grande que nós cobramos tanto, tanto, que tem dia que fica sufocante. Agora, se a gente começar, nesses momentos difíceis, respirar, assumir e ter a simplicidade de perceber que ainda estamos a caminho dessa maturidade espiritual, conhecendo Jesus, trazendo Ele para perto de nós, né? Aí nós vamos começar a fazer o quê? A fazer o sacrifício agradável a Deus, né? A fazer a proposta que fizemos quando reencarnamos. Sabe aquele momento em que vínhamos nascer e simplesmente um grande amigo estava junto conosco e o olhar dele dizia, vai que eu estou com você. Sabe esse anjo guardião, esse mentor amigo, que te levou até o último instante e que trocou os olhares, está junto conosco, com toda a misericórdia do mundo, entendendo, compreendendo e assistindo a cada um de nós. E nós não estamos sozinhos, estamos muito bem amparados. Que nós possamos aprender a ouvir o nosso coração e esses anjos guardiões benditos que nos dizem perdoa, ama, liga para Ele, abençoa, ora, ilumina, mas ilumine-se primeiro, de forma a dar aquele sorriso gostoso e abençoar a todos. Que Deus possa iluminar os nossos corações, que nós possamos viver e se sentir abraçado por todos da Casa de Solidariedade. Que essa luz dessa família bendita, que torce muito por nós, em cada bom dia que recebemos, em cada intenção e pensamento, é o que nós desejamos a todos, com muita misericórdia. Oh, muito obrigada, Wellington. Muito bom refletir, né? A gente começa a perceber que eu só vou perdoar o outro se eu entender que o outro tem dificuldades como eu tenho, né?
Não é verdade? É isso aí. Que o outro é um ser humano como nós, que tem ansiedades, que tem projetos, que tem dificuldades. O problema é parar para pensar, né, e entender que esse outro tem aí as mesmas dificuldades ou similares às nossas, né? Então, Verdade. parte por perdão. E aí, tem as participações, tem uma participação, vamos lá, a Escola da Casa de Solidariedade é o caminho para a nossa transformação espiritual. Participemos dessa bendita oportunidade. E aí, É, foi Luiz, o que nos transformou, né, Mônica? Foi o que vai nos dando sempre uma chance. É como se fosse uma varinha de pescar o lado bom e as oportunidades em cada um de nós. Sabe? A casa, ela acredita muito em cada um de nós. Ela vai nos dando chance, vai nos dando oportunidade, dizendo: vai lá, você é capaz, você consegue. E todas as vezes que a gente se permite, nem que seja para ficar em silêncio, porque a casa também dá essa oportunidade para nós de chegar lá, como você fez hoje. Só liga a câmera, só participa, não precisa falar nada, ouça, ouve. Às vezes só o fato de estar ouvindo a voz do outro, de estar percebendo, de estar conectado a esse momento do bem, já vai nos fortalecendo, né? eu que o diga, né? Porque eu estou fazendo a escola pela terceira vez, né? A primeira vez minha turma foram 8 anos, a segunda foram 6. E agora eu estou do básico de novo. E eu não. E a escola faz muita falta para mim, né? É uma terapia em grupo, né? Vamos lá. O perdão alivia o peso que carregamos e nos liberta dessa dor. É um fardo que não deveríamos carregar, né? Porque às vezes não é o nosso caso, já estamos com excesso de peso e ainda vamos carregar esse peso da falta de perdão, né? O Ainda peso vamos da carregar. alma, né? Então, o alívio que a gente sente quando entende o outro, quando olha para ele com esse olhar que você colocou aí, de que ele, às vezes está estressado, né? Às vezes teve um dia difícil, faz com que a gente se sinta muito mais aliviado e não se conecte com essas energias ruins. Porque é isso que pesa. Porque a gente fica. Não é a vivência, né? A vivência é como água corrente, ela passa. O problema é a gente querer ficar segurando isso. E aí nós ficamos segurando, pressionando, a nuvenzinha já foi embora, o céu já está lindo e a gente continua carrancudo, fechado, né? Por isso que pesa, né? De guarda-chuva aberto, né? Verdade. Vamos lá. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Foi o Francisco. Nossa, muito, sim. Então, porque como foi colocado até aqui no livro que eu li, o Ave Luz, né? Acho que aí vai aparecer ao contrário para vocês, né? Muito bom. Que o perdão, ele vai bombeando e alimentando luzes pelo nosso caminho, por cada órgão do nosso corpo, né? Quando a gente ama de fato, porque perdoar é amor, e a gente vai fazendo essa faxina mental. E quando vem o pensamento ruim, que é como um lixo, né? Que às vezes jogam em cima da gente, a gente fala: não, peraí, deixa eu te ajudar, deixa eu, deixa eu fazer isso por você. E a gente vai lá e acolhe, o outro se desconstrói, sabe? O outro fica perdido, porque ele não esperava aquela reação. Que a gente consiga fazer isso, porque a limpeza que existe é muito grande, né? Você sabe que o meu acupunturista ele fala, né? Que quando a gente tem raiva, a gente afeta o fígado, como você falou. E Uhum. o fígado é um meridiano que ele tem a ver com a visão. E aí a gente reduz a visão, então fica cego de raiva. Daí o Isso. termo. Vamos lá, Vilma escreveu: perdão, palavra sempre difícil de praticá-la, porque tem o orgulho que atrapalha. O orgulho é um grande inimigo. Dominá-la é necessário, para dominá-la é necessário muito equilíbrio. Fé, o tratamento tem que ser muita reflexão, estudar,
deixar o amor vencer tudo isso? A grande pergunta que sempre nos fazem há muito tempo, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Então, se a gente deixa para lá, não quero resolver agora, mas não pode existir em nossa mente e em nosso coração o que eu chamava antigamente casa de marimbondo. É como se nós andássemos por locais em nossa mente, tivesse lá um enxame de abelha que a gente sabe que está lá, mas não mexe nele. E vai criando isso ao longo das existências, das vivências. A falta do perdão causa isso internamente em nós. Agora, se a gente começa a ir lá, a remover aquilo, a olhar com carinho e a cuidar de nós e do outro, nós começamos. Não é fácil mesmo, não, é uma palavra difícil de praticar. Mas se a gente começar a deixar o nosso ego para trás, porque a gente não se importa mais com isso. Não estou preocupado com o que falaram de mim. Eu estou preocupado com a forma que eu estou trabalhando com tudo isso. E aí a gente consegue, sim, vencer. Ser feliz é um objetivo, mas para conseguir isso eu preciso me libertar de correntes que a falta de perdão nos prende. É como uma âncora que a gente joga no chão e fica ancorado. E aí passa décadas, passam momentos e perde grandes amizades, Mônica, minha irmã, por causa de uma palavra maldita, mal usada, sabe? Por uma malevolência que nós falamos, em vez de olhar e falar, não, vou fingir que não vi, vou deixar isso para lá, e depois, numa oportunidade, eu vou tentar aliviar essa questão, e não ficar com isso, né? Então, ser feliz é o objetivo. Vamos lá. Jesus nos ensinou que antes de orarmos ao Pai, temos que nos reconciliar com os nossos inimigos. Nossa, essa é profundo, né? Reconcilia-se enquanto é tempo, né? Foi o que eu lembrei durante a palestra, que foi assim, a pessoa aprontou com a gente durante a encarnação, e aí a gente não perdoa. Nós já éramos inimigos, vamos dizer assim, já tem conflito, inimigo no sentido de conflito, já tem conflito, já não vai muito com a cara do outro, né, vamos dizer assim. E aí, pura e simplesmente, a gente não perdoa. Aí o cara vai para a espiritualidade. Como eu falei, vai acontecer o quê? É um inimigo que vai estar do lado de lá para se juntar a outros que vão se a gente não começar a trabalhar. Agora, se nós começarmos a entender, a perdoar, porque o outro se desarma quando você perdoa, quando você ignora a ofensa, quando você olha bem por que ele está fazendo aquilo. E aí você se reconcilia-se com ele, e é legal o convite, porque assim, como que eu vou orar a Deus, sabe? Pai, coração cheio, né? Me protege no dia de hoje, porque eu ainda, sabe? É que nem quando você vai para uma entrevista de emprego, você fala assim, pai, eu preciso do emprego, mas se esquece dos outros que precisam igual a você, né? E aí você pede só por você. Eu lembrei de uma história. A minha avó baiana, acho que eu já contei isso aqui, ela tinha uma vizinha muito católica, então ela ia para a igreja, minha avó era muito católica, mãe do meu pai, minha avó Alzira, ela ia para a igreja lá na Bahia, né? Na missa, a vizinha ia na missa. Quando terminava a missa, a vizinha falava: deixa eu voltar correndo, que eu tenho que esquentar uma panela d'água para jogar na vaca, o animal da vizinha, que vem comer o meu jardim, vem comer minhas flores, né? Então, ela mal saía da missa, ela já ia esquentar a água para jogar no animalzinho que invadia a cerca dela e comia, né, o matinho, as plantinhas dela. Então, assim, de que adianta, né? Porque o animal é uma criatura de Deus também. A gente também tem que entender, né? É verdade. Não, e nós fazemos isso todas as vezes em que a gente sai da solidariedade, em que nós oramos, participamos do Evangelho e depois pega o telefone e é intolerante com o outro, né? E falamos sobre tudo isso. Então, assim, que a gente pare de jogar água quente, né? Nos outros. Olha, porque nós fazemos isso. Tem uma pergunta aqui muito importante, da Ivete. E quando nós perdoamos e o outro lado não? Né? O que acontece? Se você tem alguma coisa contra o outro, o problema é seu.
Se o outro tem alguma coisa contra você, o problema é dele. Mas isso não nos impede de orarmos por ele. O que nós não podemos na vida é continuar cometendo os erros de querer convencer e obrigar o outro a ser o que nós pensamos, de querer convencer o outro a entender o que nós acreditamos. O outro, ele tem que acreditar no que ele quiser, ele tem o livre-arbítrio. Agora, o que eu posso fazer é orar muito para que mude de energia, para que não se torne nenhuma doença grave, para que não fique nele tudo aquilo. Tá? Moniquinha, outro dia eu vi uma professora de direito tentando convencer os alunos a mudarem de ideia sobre uma questão que o Supremo tinha julgado. E ela pediu para que eles lessem as 400 páginas que justificou a decisão, né? Interessante isso. E depois, uma semana depois, na aula, eles voltaram e nenhum leu, né? Então, um teve coragem de dizer assim, olha, eu não li, mas eu não concordo e eu acho que é errada. Então, todas as vezes que nós paramos de ouvir o outro, que nós não permitimos que o outro se coloque, nós estamos errando. Agora, se o outro não quer nos ouvir, nós também não podemos obrigá-lo. O que nós podemos fazer isso é um convite que eu sempre faço, abençoa sempre, se ilumina, ore e se fortaleça muito, mas peça muito por aqueles que estão ainda cometendo esses erros. Por quê? Porque eles precisam de mais misericórdia, de mais amor. Quando a pessoa perdoa e está pronta para o perdão e para a misericórdia, o trabalho já está feito. Agora, quem ainda não perdoa e não está pronto para a misericórdia, o trabalho está por fazer. E quem sabe é a oportunidade para a gente começar a fazer, né? Na verdade, né? Na verdade, assim, eu só posso controlar as mudanças da Mônica, né? Isso. Ninguém paga a conta do outro, né? E não tem moratória, não tem nada disso. Com Deus é assim, realinhando com as leis divinas, só eu é que vou poder fazer minha parte. Então, se eu trabalho perdão, ou se o outro me perdoa e eu não, problema meu. Sou eu que estou angariando aí os débitos, né? Não é verdade? E assim, Mônica, se estamos sendo atingidos em vez de atingir, já é um passo importante, né? Se temos tudo que nos atinge na vida, com certeza é algum compromisso que já tínhamos. Eu estou parando para pensar assim, ó. Por que eu tenho que ter a última palavra? Será que eu tenho? Por quê? Por que eu preciso que o outro pense do jeito que eu quero? Por que eu preciso que o outro... Por quê? Para quê? Eu me lembro da psicóloga Melanie Klein, né, dos anos 60, ela falava que o mal do homem é querer dominar o outro homem. O mal do homem é querer obrigar que o outro faça aquilo que ela acha certo. Né? E isso tem sido o grande problema nosso, sobretudo na família. Sabe por quê, Mônica? Porque, assim, o que nós chamamos de família, a gente acha que tem o que o Wellington chama de sócio proprietário, mais direito do que sobre os outros. Porque se os outros pais, a gente tolera. Se é um da família, a gente fala, mas como fez isso comigo? É da família, né? É como se nós tivéssemos mais direito. Sendo que nós tínhamos que ter mais amor, mais misericórdia, mais mansuetude. Por quê? Porque aceitou estar junto com a gente. Verdade. Ótima palestra, excelente mediação, Moniquinha. Tio Luiz, não posso falar. Até a minha gata veio ver, ó. Ela quer ouvir a palestra do Wellington. Eu tive uma que era igualzinho ela. A minha preta, meu carvãozinho, ó. Preta, preta, preta. Linda demais. Obrigado, viu? A todos vocês. Obrigada. Beijo a todos, né? Se não tiver mais perguntas, vamos fazer Faz a prece? Tem mais alguma? Temos agradecimentos. A Ruth escreveu: sempre
que peço para alguém perdoar o outro, eu saio magoada. Será que eu estou errada em pedir? Não, tá certinho é impedir. O que dificulta é se sentir magoado, é querer que o outro perdoe. Pedir é uma luz que se acende, né? Olha, perdoa, vai lá, faz isso. Agora, quando o outro não faz, é o direito dele, né? O livre-arbítrio pertence a cada um de nós. E até Deus respeita esse livre-arbítrio. Por que que nós vamos querer forçar o outro a obrigar? Então, assim, o que acontece é que nós nos magoamos porque nós queremos convencer o outro. E nós temos que começar a nos convencer, para Você depois... sabe o que veio para mim? Imagina quando a gente entra no primeiro ano da escola e está começando a aprender a ler e a contar, e o professor vem com uma conta de dividir. Não dá. Então, na verdade, a gente vai aprender a perdoar. É lógico que é um exercício, é um trabalho, mas quando a gente tiver maturidade emocional, mental, né, reflexão para isso. Então, a hora que o outro tiver maturidade, ele vai falar: nossa, que besteira que eu fiz, quanto tempo eu perdi. Só que essa ficha só vai cair no momento certo, né? A maturidade... Ajuda a gente a cair muita ficha. A maturidade faz com que as pessoas olhem o outro que é pequenininho, cometer erros, respire fundo e abençoe. Fala, no momento certo ele vai fazer alguma coisa. Eu sempre falo, né? Meu sogro tem uma maturidade tão grande que ele deve ter muitos momentos em que ele viu o Hélio e falou assim: abençoe esse menino, Senhor. Sogros, pais, graças a Deus, né? Verdade. Que eles nos amam, né? Então, vamos para encerrar a nossa palestra, né? Hoje, agradecendo a todos, né? Você vai fazer a prece, Wellington, ou eu? Você fez uma coisa tão gostosa no começo. Quer que eu faça? Eu faço, não tem problema. Eu quero. Então tá bom. E a Cris? A Cris não vai voltar conosco? Não, eu acho que não. Normalmente eles não voltam. Então vamos lá. Encerrar? Faz a prece para nós. Tá. Foi muito boa a prece. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos novamente reunidos, que a nossa família, que não é à toa que se chama solidariedade, alcance novos lares, alcance com sua palavra bendita, com sua luz e com seus ensinamentos, a todos que nos rodeiam através das nossas atitudes. Queridos irmãos, que nós possamos, sim, abençoar, sim, perceber que as nossas atitudes vão transmitir em cada batida do nosso coração e em cada pensamento o sentimento para o outro, de que somos uma família solidariedade. E em seguida, aqueles que estão ao nosso redor sentirão o brilho e a luz das atitudes do bem, o convite do amor, a misericórdia que pode existir se nós, de fato, começarmos a abençoar e a agir. Mestre dos mestres, continue em nossos lares, esteja conosco, nos abrace como sempre fez, com seu olhar distinto, com seu abraço abençoado e com seu trabalho incansável de esperança e fé a cada um dos seus filhos. Querido amigo José Benedito Santana, o nosso agradecimento por construir uma casa e auxiliar a todos, em todos os momentos, porque são muitas as mãos, são muitos os anônimos que constroem lares benditos como a Casa de Solidariedade, que alcança locais e pessoas que nunca lá pisaram. Mestre, que essa luz se acenda mais uma vez e continue a brilhar em cada olhar, em cada gesto, em cada lar, mesmo os que não conseguiram se conectar, mas que se conecte com o amor dessa casa que não tem tamanho, que sempre tem espaço e que continua a atingir os nossos corações mesmo à distância, porque nesse momento
ela visita o seu lar, ela visita o seu coração, ela visita a sua mente e vai de encontro à sua necessidade, levando harmonia, esperança e fé, o lenitivo necessário. É por isso que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O alimento necessário nos dai hoje e sempre. Perdoai-nos, Senhor, mas ajuda-nos a perdoar com a mesma intensidade e força com que nos perdoa. Livra-nos da prática do mal e da permanência nele. Se conosco, Senhor, em todas as horas e em todos os momentos. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado a todos pela participação, né? A gente agradece o Wellington por essa palestra tão gostosa, com tanta reflexão desse livro Ave Luz também, o trecho, que é um livro maravilhoso, né? E a gente se despede de todos, deseja a todos um maravilhoso final de semana, que a gente esteja se preparando para o Natal, porque o Natal é o nascimento de Jesus, né? E a gente agradece a colaboração de todos com as cestas básicas da casa, e quem puder colaborar, a gente precisa muito para ter uma cesta, né, de Natal, de alimentos e pequenas guloseimas, né, para 150 famílias que a casa assiste anualmente, né, mês a mês aí, com a doação de todos, né? Então, muito obrigada, gente, pela participação. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Obrigado, Moniquinha, obrigado a todos. Viu? Um beijão. Pelo